Olá, pessoal. Eu conheci o Carlos, como vocês já devem ter visto nas entrevistas que foram disponibilizadas por ele no site, através de uma ligação que ele me deu. Mas ele me conheceu em 2009 através de uma revista que eu edito desde 1998, uma revista eletrônica, a primeira revista eletrônica editada no Brasil, que é baseada numa análise de mercado feita utilizando apenas análise técnica. E aí ele me abriu uma oportunidade de divulgar essa revista que ele acha, palavras dele, que ele acha maravilhosa, para que pessoas que não a conheçam possam ter acesso à revista. E essa revista, a primeira vantagem dela é que ela é gratuita, quer dizer, basta entrar no site www.timing.com.br e fazer sua inscrição. É uma revista semanal, né, baseada em análise fundamentalista. É uma revista que eu procurei construir de uma forma bastante coloquial, esclarecedora, aonde o que eu procurei criar foi, através de uma revista semanal, a construção dos fundamentos técnicos do mercado. Para tanto, quando você vai fazer os fundamentos econômicos do mercado, você vai pesquisar sobre os fundamentos econômicos internos, economia, microeconomia, macroeconomia, cenário interno, cenário externo, enfim, uma série de informações que você obtém através de contato com as empresas, através de análises econômico-financeiras, etc, etc. Já a análise técnica, eu não conhecia uma maneira, vamos dizer assim, ordenada de ter uma abordagem abrangente, quer dizer, que eu chegasse apenas utilizando ferramentas técnicas, pudesse construir um cenário do mercado com esses elementos técnicos. E em 1996 eu comecei a fazer um relatório que inicialmente era para venda, eu vendia para fundações. Era um relatório que era passado ainda por fax, essas coisas assim. Na época ainda não tinha internet, mas depois, com o advento da internet, eu comecei a vender a revista. Depois descobri que quando eu mandava o arquivo, um assinante pagava e distribuía para quantos outros ele quisesse, que ele reenviava o arquivo. Eu decidi, então, tornar a revista gratuita, até porque nada mais é a revista do que um trabalho que eu faria de qualquer maneira, porque é a maneira que eu faço todo fim de semana para estudar o cenário do mercado para a semana seguinte. Então, essa revista ela tem uma sequência ordenada de informações técnicas que contribuem para eu poder avaliar quais são as forças predominantes do mercado. Então, o que a gente vai ver aqui, no decorrer dessa palestra, evidentemente que eu não posso me estender demais, a revista é grande, mas o que a gente vai ver aqui é mais ou menos a sequência, né, que ela tem uma diagramação constante, quer dizer, vão mudando os gráficos em função, porque o tempo, né, vai fazendo com que os gráficos mudem, as informações mudem, mas ela mantém um padrão que é sempre o mesmo, né? Só vão mudando são as informações. Então, essa é a capa da revista. Na capa da revista vocês têm aqui um índice. Aqui eu tenho uma imagem de um touro e de um urso. No caso aqui vocês estão vendo
um touro dominando, o urso, aliás, dominando um touro, que é esse momento do mercado, que eu tenho várias imagens dessas aqui, que bastando você olhar essa imagem aqui, você sabe qual é a tendência do mercado no momento. Se o urso está na vantagem, significa que o mercado está numa tendência secundária de baixa. Aqui tem o índice da revista, e a revista começa, primeiro começa aqui com avisos, onde eu tenho, por exemplo, tenho um curso que vai começar no próximo dia 11, então aqui tem um anúncio do curso, né? Então, na seção de avisos. Então aqui não tem nada de análise, mas a análise começa aqui. Então eu começo a análise da semana, e essa análise eu só faço uma vez por semana. Evidente que eu, durante a semana, faço análise também, mas não tão abrangente, né? Mas uma série de ferramentas, de indicadores que serão apresentados aqui, eles têm que ser monitorados diariamente, mas alguns só são analisados semanalmente. Então, toda semana a revista começa primeiro com uma visão do cenário das bolsas, das principais bolsas internacionais. Então, vocês podem ver aqui você tem aqui na primeira coluna essas 3 bolsas aqui. Essa setinha mostra a tendência secundária de cada uma delas. Essas 3 bolsas são o Dow Jones, o Nasdaq e o S&P. Aqui a Bolsa da Índia, aqui o Bovespa, aqui são as emergentes, e aqui a Bolsa de Xangai, a Bolsa da China, não é Hong Kong, é Xangai. Aqui você tem a Bolsa da Inglaterra, Bolsa de Londres, o DAX. Aqui você tem a Bolsa da França, e aqui você tem a Bolsa da Alemanha. Então você tem as 3 principais europeias, não são as três emergentes importantes e as 3 bolsas americanas. Abaixo, você tem a tendência primária, secundária e terciária de cada uma delas. Então, por exemplo, os índices americanos estavam com as tendências primária, secundária. Isso foi na última semana, nesse fim de semana, todas em alta e tal. Então, aqui discrimina as tendências de cada uma. E aqui eu boto aqui um breve comentário, né, tipo o cenário das principais bolsas americanas, mostro o Dow Jones e o S&P registrando novas máximas históricas, gerando um cenário bastante favorável para as bolsas europeias e emergentes. Eu estou dizendo que as bolsas americanas, por estarem fazendo novas máximas, e como elas, em geral, o mundo procura seguir o mercado americano, então, elas estão gerando um cenário que favorece as bolsas dos outros países. Não quer dizer, obrigatoriamente, que elas tenham que segui-las, mas o cenário que essas principais bolsas fornecem é um cenário altista. Aqui embaixo tem aqui o último ciclo completo, o último ciclo completo das principais bolsas mundiais. Isso aqui vem de 2002, então esse aqui são os últimos ciclos, o último ciclo de alta e o último ciclo de baixa de cada uma dessas bolsas aqui, Dow Jones, S&P, né, a duração de onde começou, aonde terminou, aonde fez fundo, aonde fez o topo, qual foi a oscilação da alta, coisas assim. E aqui os ciclos de baixa, quando começou, quando terminou, quanto foi o valor do topo, quanto foi o valor do fundo, quanto foi a correção, etc. Então, essa informação, você começa com essa informação. Depois, eu pego e faço a Bovespa fornece dados da participação dos investidores na Bovespa, né, no mercado à vista. E eu faço uma comparação desse fluxo de dinheiro, né, dos investidores comparado com o índice Bovespa. Então, por exemplo, você pega aqui o índice Bovespa é o vermelho, o investidor estrangeiro, você está vendo essa linha preta, está subindo, significa que está entrando dinheiro, mas o Bovespa não está subindo. Aqui mostra que as pessoas físicas
está saindo dinheiro, quando comparado com o Bovespa. Aqui mostra o institucional também saindo do mercado e mostra os bancos comprando. Então, os compradores no momento são os gringos e os bancos, e os vendedores são as pessoas físicas e os institucionais, que são as fundações, esse tipo de coisa. Aqui tem dados numéricos, né, que variam de semana para semana. Depois, aqui embaixo, tem uma explicação para cada ferramenta, cada indicador que tiver aqui. Você vai poder ler embaixo qual é o significado. Para quem é leigo, muita coisa aqui vai parecer assim, sem sentido, pode parecer difícil de entender, mas o que eu sugiro é que a simples repetição da leitura da revista, na continuidade, já vai ser uma maneira de você começar a tomar contato com a análise técnica e aprender um pouco de análise técnica. Já vai dar para aprender. Evidentemente que o ideal seria que você não se restringisse à leitura da revista. O ideal seria que você, depois, se você não tem conhecimento, começasse a estudar através de livros, através de cursos, enfim, análise técnica. Bom, aqui eu tenho a participação dos investidores, mas no mercado futuro. Então, eu sei quem é que está comprado, quem está vendido. Então, você vê aqui que o investidor estrangeiro é que está comprado, é o que está praticamente um pouco histórico de compra no futuro. Quer dizer, quem está mais comprado no futuro é o investidor estrangeiro, quem está mais vendido é o investidor institucional, e as pessoas jurídicas, que são os bancos, estão ligeiramente vendidos. Pessoa física não entra aqui porque a participação no total de contratos é inexpressiva. Os volumes grandes de compra e venda de futuros do Bovespa ficam restritos aos investidores estrangeiros, às pessoas jurídicas e ao institucional nacional, que são as fundações. Aqui estão os dados, né, quantos estão comprados, quanto está vendido, quanto é o saldo dos contratos em aberto, enfim. Isso aqui, para quem não conhece, assim, pode gerar um pouco de dúvida, de dificuldade, mas, enfim, aqui embaixo tem uma descrição, tem que ler para poder observar a variação né, desse fluxo de dinheiro, né, até chegar a um total geral, onde eu depois combino a posição comprada no mercado futuro com a posição comprada ou vendida no mercado à vista de cada participante e extrai um saldo. Esse saldo gera um gráfico que mostra isso aqui, ó. Vou dar uma avançada na revista, mas ele, numa parte mais adiante, ele mostra aqui, ó, esse gráfico aqui de baixo, esse gráfico aqui, essa linha vermelha é o Bovespa, e a linha preta é o saldo acumulado, comprado, à vista, e o saldo de contratos do mercado futuro transformados em dinheiro, e mostra para você que os gringos, né, o investidor estrangeiro, estão no topo histórico, nunca tiveram tão comprados no mercado como eles estão agora. Por que isso? Por que dessa preocupação com o investidor estrangeiro? Porque normalmente o investidor estrangeiro, através dos últimos 20 anos pelo menos, vem estando sempre na ponta certa do mercado. Isso aqui é uma ferramenta chamada OBV, que não cabe dar uma explicação agora, mas ela mostra, dentro do índice Bovespa, quais são as ações que estão impulsionando o índice para cima ou se estão impulsionando o índice para baixo. Isso é um pouco complexo para explicar agora, porque
vocês teriam que entender de saldo de volume, de algumas ferramentas, linha de avanço e declínio, que não cabe, não dá para, não vou poder explicar agora, porque senão isso aqui vai se estender por muito tempo, e eu quero que vocês acompanhem. Depois, eu tenho um resumo, eu construí, utilizando a linha de avanços e declínios do mercado, que é uma ferramenta que também, só mesmo aprendendo, né? Eu construí índices setoriais, para saber qual é a tendência secundária dos principais índices setoriais. Então, eu tenho aqui o índice de telecomunicações, o índice do setor de energia, o índice do setor de siderurgia, de bancos, metalurgia, petróleo, aqueles que eu acho principais: petroquímico, mineração, alimentos, autopeças, setor de fumo e bebidas, setor de comércio, setor de construção, eletroeletrônico, fertilizantes, indústria mecânica, material de transporte, papel e celulose, têxtil e vestiário e setor de transporte aéreo. Então, toda semana você tem a evolução desses gráficos, e essa seta aqui é a tendência secundária desses setores, de cada setor. Tudo isso aqui, todas essas informações que você está vendo aqui, daqui a pouco elas vão ser reunidas e vão construir uma ferramenta que se chama Índice da Força do Mercado, que é o principal indicador, né, dessa revista, e que me informa quem é que está predominando no mercado, quais são as forças que estão predominando no mercado, se são as forças altistas ou se são as forças baixistas. Aqui tem uma seção, essa seção aqui, que fala a evolução das linhas de avanço e declínio frente ao índice Bovespa. Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou fazer para explicar? Isso aqui caberia uma aula, né? Quer dizer, uma aula realmente é uma ferramenta muito importante. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês aqui. Vamos dizer, aqui foi pegar, por exemplo, aqui o topo de 2008, topo de 2008. Se você considerar que essa linha preta aqui é o índice Bovespa e que ela fez o topo aqui em 2008, e considerar que essa linha vermelha é a linha de avanço e declínio do mercado, que nada mais é do que a soma diária de todas as ações que são negociadas, as que subiram e caíram, aí você extrai o saldo e vai fazendo um acumulado. Esse acumulado, quando tem mais ações que subiram do que caíram, eu somo. Quando tem mais ações que caíram do que subiram, eu subtraio. E essa linha se chama linha de avanço e declínio do mercado, então ela confirma ou não a evolução do índice. Se você reparar, até aqui ela veio subindo junto com o índice. Mas aqui, por exemplo, ela começou a cair e o índice continuou subindo. Então aqui, quando o índice subia para fazer o topo de 2008, a linha de avanço e declínio do mercado, quer dizer, de todas as ações negociadas, já estava caindo há 10 meses. Então já dava um alerta de que o índice estava sendo empurrado para cima, mas não era por todas as ações do mercado. Se você baixar para uma quantidade menor de ações, por exemplo, aqui você tem o IBX, né, que é um índice que tem 100 ações, essa linha vermelha é também a linha de avanço e declínio das ações que fazem parte do IBX. Você viu que, você pode ver por aqui que elas fizeram topo em outubro ou novembro de 2007, e o índice Bovespa só fez o topo em maio de 2008. Quer dizer, algum tempo antes, nem todas as ações que faziam parte do IBX estavam empurrando o índice para cima. Aí você vai reduzindo, você chega aqui no índice Bovespa e você vê que o índice Bovespa fez o topo um pouco antes do topo histórico, né? A linha de avanço e declínio
do índice Bovespa, fez o topo um pouco antes do topo do mercado. E aqui, quando você faz a linha de avanço e declínio das 16 ações de mais liquidez, você vai ver que o topo delas coincide com o topo do Bovespa. Ou seja, quem levou o Bovespa até o final, quer dizer, quem impulsionou o Bovespa até o final da alta, foram as blue chips, porque a diferença entre a linha de avanço e declínio e o índice Bovespa reside no fato de que o índice Bovespa, as ações são ponderadas, tem ações que pesam mais do que o outro. Ao passo que a linha de avanço e declínio do mercado é uma média também, mas onde todas as ações têm peso 1. Então aqui tira a distorção provocada pela ponderação do índice. Então, dava já para saber, desde julho de 2007, que o topo do Bovespa era iminente bastava você ter um entendimento sobre um mecanismo dessa ferramenta, que, infelizmente, isso aí é um livro, né? Não dá para, assim, explicar tão, assim, se eu ficar para explicar isso aqui, eu não saio mais daqui hoje, né? Aí, aqui tem uma outra coisa que eu faço diariamente, mas que eu atualizo diariamente, mas que eu faço um acompanhamento de todas as ações que são negociadas no mercado. Eu vejo, tanto nominal como dolarizado, quantas estão em tendência primária de alta, quantas estão em tendência primária de baixa, quantas estão em tendência primária indefinida, quantas estão em tendência secundária de alta, quantas estão em tendência secundária de baixa e quantas estão em tendência secundária indefinida. Então você vê, por exemplo, nesse momento, você olha que tem mais, o vermelho está para cima, você vê que tem mais ações em tendência primária de baixa, e tendência secundária de baixa e tendência terciária de baixa, do que de alta, nominal. E dolarizado também. Se você olhar aqui no lado direito, você vê que tem o vermelho para cima, o azul para baixo, quer dizer, tem mais ações em tendência primária de baixa dolarizada, tendência secundária de baixa dolarizada e tendência terciária de baixa dolarizada. Todas. Então, aqui você, fazendo a contagem de ação por ação, sem considerar a ponderação do índice, você percebe nitidamente que aqui você tem muito mais ações caindo, né, do que subindo, no contexto geral do mercado, nas três tendências. Aqui eu faço uma estatística que não tem muita importância, é só uma comparação. Aqui tem o índice Bovespa primário, secundário, terciário, para dar a tendência nominal comparada com a tendência dolarizada. Aqui um breve comentário: as tendências primárias seguem divergindo, porque uma nominal está em alta e dolarizada está indefinido, as secundárias estão em baixa, as duas em harmonia, e as terciárias estavam em alta. Isso foi no fim de semana passado. Aqui tem uma estatística do índice Bovespa, variação na semana, no mês, no ano, nominal, dolarizado, onde estão os principais suportes e resistência, nominal dolarizado. Aqui tem uma outra ferramenta chamada princípio da confirmação. Isso aqui é uma ferramenta derivada de um dos princípios da teoria de Dow, onde os índices têm que se confirmar uns aos outros para haver uma tendência de baixa ou de alta. Já haver uma tendência de baixa ou de alta. E se não houver nenhuma divergência, quer dizer, se estiverem todos confirmando, significa que está forte, né? Que um índice está confirmando o outro na tendência de baixa. Bom, com base em todas essas coisas que nós vimos, aí eu construí uma ferramenta que eu denominei de índice da força do mercado. Então, por exemplo, aqui eu tenho eu sei pelos setores que estão em alta, que estão em baixa. Então, por exemplo, aqui as forças descendentes. Setor de telecomunicações está em baixa, setor de siderurgia está em baixa, setor de banco está em baixa,
Aqui os setores que estão embaixo, e vai contando. Isso aqui são unidades de força. 1, 2. Aqui o setor de bancos, se vocês pegarem, tem 3 setores que valem 3 unidades de força, que são os bancos, o setor de energia e o setor de construção, porque eles têm muito mais ações que os outros setores, não faria sentido ter o mesmo peso. Mas eu vou somando, né? Setor de brinquedos, setor de construção. Depois eu vejo a evolução das tendências aqui. Eu tenho uma razão, né, entre as que estão em alta e as que estão em baixo. Isso tanto nas primárias, como nas secundárias, como nas terciárias. Então, essas razões, quando qualquer ferramenta que tenha cunho de primário, aqui tem um peso de 10 unidades de força. Se for uma ferramenta de cunho secundário, tem um peso de 5 unidades de força. E se for uma ferramenta de cunho terciário, tem um peso de 1 unidade de força. E vou somando uma série. Isso aí está tudo que vocês viram para trás, está aqui. E isso aqui vocês não viram. A razão, aqui, ó, tem aqui a razão descendente das tendências terciárias, secundárias e primárias, é proveniente daquele indicador da evolução ali das tendências. Mas aqui, por exemplo, eu trabalho com 7 índices, que são o Bovespa, o IBX, o IBX 50, os Small Caps, o Medium Large Caps, o IVBX e o IGC, e toda semana, né, eu vejo a tendência de cada um deles. Então, como são 7, se 4 deles estiverem numa mesma direção, por exemplo, aqui nesse caso aqui, tendência terciária de alta, tem o Bovespa, o IBX50, o IBX e o MLCX. Então, como são 7, se 4 estão numa direção, isso aqui, vai, por ser terciário, vale 1 ponto. Tendência secundária de alta não tinha nenhum. Isso aqui dolarizado. E aqui tendência terciária primária de alta também não tinha nenhum. No nominal, você também na tendência primária de alta, tinha esses aqui, ó. Tinha o Bovespa, IBX, IGC, tinha mais de 4. Então aqui, como se é primária, passa de 10 para 16. A média móvel de 200 do índice Bovespa, também por ser um indicador primário, também vale 10 pontos. Aqui tem uma ferramenta que não dá para discorrer sobre ela agora, que é a média móvel de 21 do Clímax, que vocês precisariam entender muita coisa que não dá para eu explicar aqui agora. Mas, enfim, depois de reunir isso tudo aqui, eu chego no final e eu tenho aqui as unidades de força que estão empurrando o mercado para cima e para baixo. Então, a semana passada, tinham 60 unidades de força empurrando o mercado para baixo e 28 unidades de força empurrando o mercado para cima. Isso gera esse gráfico aqui. Aqui é a linha zero, entre o azul e o vermelho. Quando você está acima de zero, significa que nesse jogo entre as forças ascendentes e descendentes, há um predomínio, ainda que possa ser pequeno, se o saldo for 1 positivo, por exemplo, se aqui for 59 e aqui for 60, vai ser 60 menos 59 e aqui vai dar 1 positivo. Vai mostrar que a força predominante do mercado é ascendente. Se estiver abaixo de zero, vai mostrar que a força predominante do mercado é descendente. Então, depois, essas forças são expressas aqui, ó. Tá vendo? Cada setinha dessa é uma unidade de força, então tinham 60 unidades de força empurrando o Bovespa para baixo e 28 unidades empurrando o Bovespa para cima, e que dá um saldo aqui de 32 empurrando, quer dizer, tinha um predomínio de 32 forças baixistas. Isso aqui é para servir de referência para as operações que eu vou fazer. Se eu vejo
que as forças predominantes do mercado estão para baixo, se eu tiver que fazer alguma operação, eu vou fazer na ponta de venda. Se eu perceber que o índice da força do mercado está positivo, então eu vou fazer operações na ponta de compra. Isso é só para dizer qual é o lado do mercado que eu vou operar. Ou seja, isso aqui é um resumo, né? Um resumo de uma série de ferramentas, todas elas oriundas do próprio mercado, não tem nenhuma operação, não tem nenhuma coisa aí que foi tirada de fora do mercado. É quantidade de ações subindo, quantidade de ações caindo, quantidade de ações que estão em tendência primária, secundária, terciária, de alta, de baixa, indefinida. São os setores, quantos setores estão subindo, quais setores estão caindo. E isso tudo reunido se transforma num indicador poderoso que eu denominei de índice da força do mercado e que é a minha direção, quer dizer, é o meu foco. Eu procuro operar sempre na direção do índice da força do mercado. Então, por exemplo, esse é o momento que, se eu estivesse fazendo operações, eu estaria procurando operações de venda. Bom, depois tem aqui um cenário, tem uma conclusão dessas análises, né? Vocês têm o gráfico do Bovespa, com as simetrias, são coisas que vocês precisariam ter uma convivência maior comigo. Ninguém precisa fazer curso, por exemplo, se abrir conta lá na minha loja da XP, eu tenho uma loja na XP, é só entrar no meu site, que vocês vão ter a oportunidade de ver. Se você entrar aqui, eu vou mostrar aqui para você. Se você entrar aqui no meu site, www.timing.com.br, você aqui pode abrir a sua conta na XP, né, através do meu site. Você abrindo a sua conta através do meu site, você passa a ter direito a um chat diário de manhã, passa a ter desconto em compra de livro, passa a ter desconto em curso, passa a ter uma série de benefícios que outros não têm, não é? E, enfim, e vai poder, no dia a dia, participando desse chat diário, você vai poder se acostumar com a minha metodologia operacional. Aqui é um momento, aqui é uma página que, por enquanto, nesse momento, está vazia. Não tem nenhuma sugestão de compra nem de venda, mas em alguns momentos isso aqui fica com um monte de operações sugeridas aqui. Está tudo explicado aqui embaixo. Aqui embaixo tem todos os códigos, tudo que é utilizado aqui está explicado aí embaixo. Bom, aí você depois aqui tem um acompanhamento do resultado das operações, o registro das operações que foram aqui comprada, que preço foi comprada, foi vendida, data que foi comprada, data que foi estopada, quanto deu de lucro, quanto deu de ganho, tem a origem, tem... E depois tem uma seção de análises individuais. Então, são análises das blue chips. Então, tem, por exemplo, Petrobras, isso aqui é constante, isso aqui estão sempre as mesmas. Então, tem aqui a análise de Petrobras, primária, secundária, os principais suportes, principais resistências, objetivo e a estratégia, né? Então, e aqui está tudo explicadinho aqui para vocês poderem entender, né? Depois segue, aí tem Vale, Bradesco, isso aí é fixo, toda semana tem uma análise. E se estiver sendo operado, se a estratégia for acionada, eu vou monitorando toda semana, eu vou mudando stop, vou calibrando a operação. Banco do Brasil, Ambev, são 10 dos chips, Itaú Banco, Cielo, a BRFS3 e a Itaúsa. Então, essas ações são toda semana analisadas graficamente. Depois ainda tem aqui um índice futuro perpétuo, isso aí também é uma outra história.
teria que ter um convívio comigo para poder explicar a origem e a função desse gráfico aqui. Mas esse gráfico é um gráfico que determina os ciclos de longo prazo do mercado, os ciclos de alta e de baixa. Depois aqui tem algumas análises, essas não são operacionais, são só umas análises para você ter, são inter-relações de mercados com o Bovespa. Então tem uma análise do Dow Jones, uma análise do Nasdaq, uma análise do futuro do petróleo e uma análise do futuro do dólar. Bom, essa é a parte que eu escrevo. Depois eu tenho 2 colaboradores, que infelizmente essa revista aqui foi a última, e um deles estava doente, não pôde mandar matéria essa semana, mas tem um que é o Celso Ardito, de São Paulo, que analisa o Bovespa sob o ponto de vista do gráfico ponto-figura, que é uma outra ferramenta técnica, e o Paulo Caldas, de Minas, que também manda um material muito legal para cá. Ele faz análises de lá de fora, de ações. Ele faz, a análise dele é toda baseada nas ondas de Elliott. Então ele analisa gráficos diferentes dos gráficos que eu analiso, alguns em comum, mas a maioria deles são diferentes. Só que essa semana, nesse número aqui da revista, que eu peguei o último, para mostrar para vocês a revista, não tem... Não, aí aqui vai caminhando e termina a revista aqui. Aqui tem um final, depois que acaba aqui os estudos do Celso, que são as coisas de ponto-figura. Também tem alguma coisa de opção, essas coisas. Aí tem aqui como entender e tirar o melhor proveito da Time. Mas, evidentemente, que não basta só ler, porque mesmo lendo aqui, tentando tirar o melhor proveito, você realmente só vai tirar o melhor proveito se você tiver um conhecimento técnico de um certo nível. Se você for totalmente leigo, essa revista vai demorar para você poder tirar o proveito do que as informações, porque as informações, quer dizer, eu sou suspeito, né? Mas eu acho que as informações que essa revista te fornece ao leitor dela são de fundamental importância para ele poder fazer uma avaliação do mercado e montar suas estratégias operacionais. Sou suspeito, mas essa revista já tem 25 mil assinantes, diria que a grande maioria fidelíssimos, assim, que ficam ansiosos. Ela é disponibilizada normalmente aos domingos, na hora do almoço. Muita gente fica aí, quando atrasa, porra, aí a revista não chegou, não vai ter a revista hoje, coisas desse tipo, né? Mas é porque ela é feita com muito carinho, com muita franqueza. Por exemplo, eu não tenho, apesar de eu ter uma lojinha da XP, eu sou totalmente independente, eu não tenho compromisso com nenhuma corretora, nenhuma. E, quer dizer, compromisso que eu digo operacional. Porque, por exemplo, eu estou aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa aqui. Há uma coisa de um mês atrás, um mês e pouco, eu disse para a galera que eu ia tirar umas férias porque o mercado não estava para operar, eu achava que estava muito complicado o mercado e que não era para fazer nada. E a volta das férias foi na semana passada. E aí eu escrevo aqui, apesar de ter retornado das férias, ainda vou passar um período de adaptação para tentar entender melhor o que está ocorrendo no mercado. É preciso deixar claro que as dúvidas não são provenientes do repique. Na edição 797, comentei aqui que a vitória da Dilma poderia gerar uma subida da mesma forma que uma vitória do Aécio podia gerar uma queda no mercado. Mas eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que tem mais de um mês e pouco, que aqui na revista não é sugerida, e isso é testemunhado por essas 25 mil pessoas,
nenhuma operação. Eu não faço, eu não escrevo a revista para gerar corretagem. Quer dizer, o objetivo dessa revista não é gerar corretagem. O objetivo dessa revista é disseminar o conhecimento da análise técnica, que é uma coisa pela qual eu sou apaixonado e tenho o maior empenho realmente em divulgar a análise técnica, eu faço da análise técnica a minha vida. Eu sou praticamente um ermitão, eu passo praticamente o dia inteiro dentro do escritório, o tempo todo eu estou escrevendo, eu estou analisando, eu estou traduzindo algum livro, enfim, tudo com o objetivo realmente de difundir a análise técnica. Então, é isso, eu espero que vocês tenham tomado, foi rápido, eu sei, muita coisa deve passar desapercebido, realmente é preciso começar a ler a revista, né? 1, 2, 3, acompanhar, se for possível, abrir uma conta, com qualquer R$100 você abre uma conta lá na XP através do meu site, só vai ter problema, você não precisa operar, basta você mandar R$100, abrir a conta e você vai me acompanhar no chat. O chat é um chat espetacular, ao vivo, onde você pode conversar comigo, você pode desenhar no meu gráfico, eu posso desenhar no seu, assim como quem tiver a fim de aprender, eu tenho um curso que vai começar semana que vem, é de graça, um curso que custa R$799, do qual você recebe um livro no valor de R$250 na sua casa, recebe um curso de análise fundamentalista dado pela XP que custa R$390, você vê que só aí já foram 640 e o curso custa 799, um curso de 170 horas de aula, não é? Que tem aulas às terças e quintas de 9 às 11 da noite, aos sábados de 9 ao meio-dia. Todas as aulas ficam gravadas durante um mês, você pode assistir durante o mês o vídeo de cada aula. Enfim, estou aproveitando isso aí para fazer um pouquinho promover um pouquinho a revista e promover o meu curso que está chegando em cima. Mas quem quiser entender realmente o que eu ensino nesse curso são os fundamentos da análise técnica, não é uma fórmula mágica que vai transformar, não é um indicador que você vai, não é isso. O que eu faço é fazer você entender o funcionamento da análise técnica, entender a mecânica, a dinâmica do mercado. E a partir daí, então, você começa a entender e você começa a conhecer o dragão que está na sua frente. E aí você talvez aprenda como dominá-lo. E uma vez que você aprenda a dominar o dragão, realmente vai aumentar muito mais as suas chances de se tornar um vencedor sistemático no jogo do mercado. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu sei que o tempo é escasso, assim, não dá para fazer isso aqui, uma palestra detalhada, parar em cada lugar, explicar cada indicador. Então, dentro do possível, eu acho que essa explicação é satisfatória. E quem quiser mais detalhes, realmente é só entrar no meu site, entrar em contato comigo, entrar no curso, comprar livro, enfim. É isso, né? Eu agradeço àqueles que tiveram paciência de assistir essa palestra até o fim e ao Carlos por ter me proporcionado essa oportunidade. Muito obrigado a todos e desejo tudo de bom para vocês.